Meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da minha querida cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vamos aos fatos. Como o Brasil já tem conhecimento, o presidente Bolsonaro nomeou finalmente o ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro. O senhor Milton Ribeiro, ele tem as seguintes formações: doutor em Educação, mestre em Direito, graduado em Teologia, é militar da reserva do Exército. Tal nomeação provocou muitos elogios, mas, por parte de alguns esquerdopatas, algumas críticas. E pasmem os senhores, a crítica foi feita à indicação do seu Milton Ribeiro pelo fato dele ser evangélico. Pasmem os senhores, ser evangélico e ser cristão. E um dos críticos a tecer comentários foi o apresentador da Globo, Luciano Huck. Ele usou a seguinte fala, olha só, hein? Abre aspas, espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação progredir. Senhores, a questão é a seguinte, ver Luciano Huck falar em educação é o mesmo que ver uma prostituta pregando a castidade. Falo isso porque o Luciano Huck, ele se projetou no cenário nacional através da televisão, explorando a nudez feminina. Todos os seus programas, os quais ele apresentou ao longo dessa sua vida, são programas de baixo nível, depreciativo, que não contribuem nada com a educação e a formação e educação das famílias brasileiras. Luciano Huck, ele age de uma forma hipócrita quando fala em educação, quando se levanta para criticar o governo e o novo ministro, pelo simples fato do ministro ser um cristão. Vai lembrar que o Luciano Huck, ele tem imagens nas redes sociais na qual ele faz oferenda a Iemanjá, ou seja, um culto ao espiritismo. Onde está o erro em ele fazer culto a Iemanjá? Aonde está o erro em ele cultuar o espiritismo? Em lugar nenhum. Não é errado. Cada um professa a religião a qual acredita. Independente de ser cristã, de ser espírita, ser muçulmana. Fato é que, senhores, querer criticar o ministro pelo simples fato de ser cristão é o cúmulo do absurdo. Luciano Huck, ele é uma pessoa que sempre está em volta às más companhias. Se você for nas redes sociais, você vai ver ele cercado com pessoas do tipo Eike Batista, os irmãos Wesley e Joesley Batista, Aécio Neves, o Ricardo, o dono da Ricardo Elétrica, que foi preso essa semana por desvio, por sonegação de 400 milhões de reais, Lula. Vale lembrar que quando Lula saiu da cadeia, Luciano Huck emprestou o jatinho ao Lula para ganhar uma carona de Curitiba até São Paulo. Tem o Fernando Henrique como o seu guru, o seu mestre. Enfim, se eu for ficar falando aqui o nível e a quantidade de pessoas nefastas e não gratas que são amigas de do Luciano Huck, você vai tomar nojo. São só pessoas que ao longo das suas histórias fez muito mal para o Brasil e para os brasileiros. A questão da educação, Luciano Huck,
Quando você fala em educação, em progredir, você não fala sério. Na verdade, você está fazendo uma diarreia, você está tendo uma profunda diarreia verbal, soltando M pela boca. Se você tivesse a preocupação com a educação, você não aceitaria fazer parte de uma emissora, tal qual a Rede Globo, que diz ser uma corporação de mídia, mas na verdade é uma organização criminosa. E eu digo isso porque a Rede Globo, corporação a qual você pertence, deve bilhões e bilhões aos cofres públicos, ao governo brasileiro, bilhões, e não paga, só nega, recorre para não pagar. E esses bilhões que a sua corporação deve, Luciano Huck, se fosse paga ao Brasil, como manda a lei, daria para fazer muitas, mas muitas escolas para investir na educação que você diz defender. A questão desse discurso seu nesses últimos anos e meses, esse discurso político vazio, turbinado pela hipocrisia e a demagogia, você faz por quê? Você é o pimpolho da Rede Globo e do PSDB. PSDB, partido do Fernando Henrique. Todos sabemos que o PSDB quer disputar as eleições de 2018. Mas nos seus quadros, não tem um nome que se salvou. Todos estão enlameados, sujos, envolvidos com corrupção até o pescoço. Aécio Neves, Dória, Fernando Henrique, Alckmin, José Serra. E eles precisam lançar alguém. E assim sendo, eles querem trabalhar o seu nome, você sabe disso, e o Brasil também, querem trabalhar o seu nome para ser uma opção em 2020 para presidente da República. Queria te dizer que você está sendo induzido ao erro. Acreditar que você vai ser presidente é um ledo engano. Você não engana ninguém. Você não engana o Brasil. O Brasil está atento e vacinado contra você e o PSDB, o qual você está emprestando o seu nome para essa manobra que vem sendo costurada pela Globo e por esse partido para tentar, ainda que em vão, tomar as rédeas do Brasil novamente. Você, Luciano Huck, é uma pessoa digna de pena. Tudo que você tem é dinheiro. Você mente para o Brasil, você pousa de bom moço, mas está sempre em volta às más companhias. Com que moral e experiência ou serviço prestado você vem falar em educação? Com que moral você vem criticar o governo Bolsonaro e a decisão de escolher o doutor Milton Ribeiro para ministro? Você, Luciano Huck, é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Você acha que através dessa televisão decadente, mal afamada e criminosa a qual você pertence, você vai conseguir enganar os brasileiros? Não, não vai. Se você for candidato a presidente, será o último grito do PSDB, seu e da corporação a qual você pertence, a Rede Globo. Justamente você que num esquema suspeito com o PT, pegou emprestado junto ao BNDES mais de 20 bilhões de reais com juro quase zero para comprar um avião particular, quando na verdade você disse que era para reestruturar suas empresas. Quer fazer um bem para o Brasil? Devolva esse dinheiro aos cofres públicos, porque essa transação
ela pode até ser legal, mas ela é imoral. E você, Luciano, é muito fácil de definir. Você não é um guerreiro pelo Brasil. Você não é um camarada apaixonado pelo nosso país. Você não passa de um revolucionáriozinho e macaco de auditório. Tão somente isso, ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.